Passamos bem o tecido, eu agora fiz aqui uma breve dobra nele. E eu tenho que cortar tiras de 3 centímetros, certo? Então, coloquei aqui no meu 40 ali, 47. E aí, eu vou cortar tiras de 3 centímetros. Porque esse viés aqui, ele vai ficar com uma dobrinha de 1,5 no nosso trabalho. Nessa parte de montar o viés, nós vamos trabalhar bastante com o ferro e com as medições, tá? Então, aqui já tenho uma tira de 3 centímetros. Quando a gente precisar de viés para uma peça maior do que esta que nós estamos preparando, precisamos pegar aí o tecido na largura dele para poder fazer a peça toda com o viés inteiro, né? Aqui eu fiz a medição, eu vou precisar de 82 centímetros de viés para fazer toda essa volta. E ainda tem mais um detalhe que nós vamos fazer aqui antes de colocar o viés, certo? Lembrem que eu fiz 3 tirinhas, né? Eu cortei 3 tirinhas, deixei elas aqui na posição para vocês verem, né? Essa diagonal do tecido é onde nós vamos encaixar uma tirinha na outra para fazer a costura e emendar o nosso viés. Então, eu vou pegar esta primeira, assim, nessa posição, e vou encaixar essa segunda assim, nesta posição. Vou costurar aqui meio centímetro. E quando eu abrir, ela vai ficar assim, bem nessa posição aqui que eu tô mostrando para vocês, ó. Então, se vocês querem, dá para marcar aqui, ó, meio centímetro para fazer a costura. Vocês vão marcar um pouquinho mais, né? Vai marcar com a caneta, pode ser a caneta fantasminha, para vocês não terem problema de... Isto aqui que nós vamos fazer. Então, já tem a marcação. E aí, eu vou costurar meio centímetro aqui para emendar uma tira na outra. Esse é o nosso viés, ok? Aqui na máquina, lembrem, pode lembrar que nós podemos movimentar a nossa agulha, e a nossa agulha, ela pode fazer essa costurinha do meio centímetro sem problema. Então, nós colocamos os tecidos, baixamos a sapata e a agulha nós vamos trazer aqui para o meio centímetro, ó, que é a costura bem na largurinha aqui da sapata. Vai ter uma sobra ali de tecido que depois que vocês abrirem, ó, olha como você já vê a emenda. Deixa eu trazer para cá. Vamos botar nossa amiga aqui, nossa companheira de trabalho. Tirei o excesso da linha. Já abri aqui o viés, ó. Aqui eu vou fazer com a unha, mas vamos
Vamos pegar e fazer com o nosso ferro. Certo? Esse excesso aqui a gente tira com a tesoura. Tá aqui o nosso viés. Assim sucessivamente vocês vão fazer até vocês chegarem no tamanho da peça. Deixa eu já dar essa outra dica aqui do nosso pega-panela. Vocês vão pegar, pode ser até um prato, tá? E vão arredondar aqui levemente essas pontas do nosso pega-panela, ó. Aqui nos 4 lados, certo? Para que a gente consiga colocar o nosso viés sem quebra. Na outra peça eu vou ensinar a quebra para vocês. Então, aqui vamos arredondar levemente essas beiradas, ok? Consegui um pires, ó, pirizinho de xicrinha. E faço o risco. Aqui. E faço o risco. Pronto. Já risquei os 4 cantos. Agora eu vou recortar. Recorto bem na linha, ó. Ficou preparada a nossa peça agora para receber o viés. Vamos finalizar agora o nosso viés. Vou buscar o ferro. Precisamos trabalhar com o ferro novamente no nosso viés para ele ficar pronto e a gente colocar aqui na nossa peça. Pegamos a nossa tira de tecido e vamos dobrar ao meio. Agora é um trabalho bem delicado, vocês têm que cuidar para não se queimar, porque agora a mão vai trabalhar bem próximo do ferro. Vamos dobrando toda a nossa tira até o final e só largando o ferro em cima para fazer a quebra do tecido. Vamos até o final. Eu estou fazendo aqui só num pedaço, que é para explicar bem para vocês. Deixa eu puxar mais para próxima aqui. Fez essa parte. Agora, de um lado e do outro, nós vamos marcar meio centímetro. Vamos marcar meio centímetro. Então, para você ter mais segurança, coloca a sua fita métrica e marca. Claro, essa caneta aqui é a fantasminha. Após largar o ferro aqui, ela vai sumir. Mas só para vocês terem uma ideia do que é meio centímetro, que eu marquei aqui para vocês verem, ó. Então, marquei aqui, vou dobrar. Isto é meio centímetro. E ainda sobra para chegar até o meio do tecido, ainda sobra ali mais meio centímetro. E aí, nós vamos marcando. É trabalhoso? É trabalhoso. Mas imaginem a peça de vocês com um detalhe em que ninguém vai encontrar. Porque ninguém vai encontrar um viés igual ao que tem no trabalho de vocês. Isto, eu vou dizer para vocês assim, é o que nos auxilia a ter peças únicas.
É o que nos auxilia a ter uma peça linda. Agora, eu vou virar para o outro lado para explicar outra beirada, também de meio centímetro. Eu tenho a mania de marcar com a unha, ó. Quebrar o tecido com a unha. Só para ter uma segurança. Agora, venho com o ferro. E aí, vocês têm que ter paciência para fazer essas duas quebras. Essas duas quebras, vocês também podem pegar e fazer antes. Vou pegar o outro ladinho aqui para explicar, ó. Não quebrei o meio e vim aqui, fiz a marcação de meio centímetro e faço a quebra de meio centímetro numa ponta e depois na outra. E depois na outra. Faço essa quebra de meio centímetro, sem problema. Depois que tu fez essa quebra em toda a tira, aí tu vai dobrar ao meio e aí fazer a pressão mais forte com o ferro para que teu viés fique bem certinho. Vou fazer mais um pedacinho aqui. E aí, o teu viés tá pronto. Esse outro lado, que eu primeiro fiz a dobra ao meio para depois as beiradas. Tu vai dobrar ele novamente. E vai fazer a pressão, porque agora tu tá marcando bem os dois lados e o meio do teu viés. E aí, tá pronto. Ensinei duas formas para vocês fazerem aí o viés de vocês, certo? Ou dobra primeiro as laterais e depois o meio, ou dobra o meio e depois dobra as laterais. Tá pronto o nosso viés? Vamos então para a finalização da nossa peça? Vamos lá. Então, vamos agora para a nossa finalização do nosso pega panela ou descanso de panela. Eu aqui já alfinetei, ó, o nosso viés no avesso do trabalho, ok? Por quê? Porque depois, quando nós virarmos o viés para o lado do direito, o que vai acontecer? Nós vamos fazer um pesponto bem bonito. Aqui na máquina eu também já troquei, já tô com a linha amarela na parte de cima e na nossa bobina. A agulha, ela já está para a lateral para fazer uma costura fina, né? Por quê? Aqui, ó, lembrem que eu dobrei só meio centímetro, então a agulha vai ter que trabalhar aqui em cima dessa dobrinha do meio centímetro. Coloco a minha peça na máquina, baixo a sapatinha, já introduzo a agulha no tecido, que é para ver se tá ali naquela dobra que eu fiz do viés. Já posso retirar o primeiro alfinete. E aqui eu dou uma dica. Vamos devagar, tá? Não vamos correr, porque o que acontece? Nós precisamos que a agulha siga o trajeto da dobra do nosso viés.
nas curvas, eu sempre auxilio com a mão a máquina para fazer a curva, para que não dê problema de escorregar. Vou retirando o nosso alfinete, vou levando a máquina, acertando o viés sempre na beiradinha do tecido, tá? E vamos em frente. Aqui nós já estamos chegando no final, na última voltinha. Só ajudar aqui a nossa máquina. Observação. No início, eu deixei um pedaço do viés, deixa eu dar uma beiradinha para cá. Eu deixei um pedacinho do viés sem costura, esse pedacinho vai virar para dentro para ficar um acabamento. Depois vocês vão entender o que vai acontecer ali com o viés do outro lado. Outra situação. Lembrem daquele pedacinho de viés que eu mostrei para vocês como fazer? Ó, agora aqui ele vai se transformar numa alcinha no nosso pega-panela. Olha que lindo. Ou no nosso descanso de panela, certo? Então, tá aqui a nossa alcinha, que vai ser colocada bem aqui no meio da peça. Então, vocês têm a marcação aí do meio da peça de vocês. Nós vamos colocar ele aqui e vamos pregar o nosso viés por cima. Então, deixa só eu ajeitar agora aqui. E aí eu venho com a costura. Importante, nessa parte que tem a alcinha do nosso pega-panela, vamos fazer um retrocesso, tá? Por quê? Porque o pega-panela, ele vai ficar penduradinho e nós não sabemos como a nossa cliente lida, né, com as coisas de cozinha. Então, vamos deixar bem reforçado ali a costurinha para não ter nenhum acidente. Eu aqui já posso tirar o meu trespasse, já fiz o trespasse e termino primeira parte concluída. Nosso viés colocado, a nossa alcinha também, que agora vai virar para o outro lado. Já virei o viés, ele estava lá do outro lado. Aí, só virei para frente. E vocês já notem que ele já vai fazendo a sua viradinha com a sua medida tranquila. Aqui no início, organizei o trespasse do viés para eles ficarem bem certinhos, não ficar se cuspindo ó, as pontinhas, tá? E aqui a nossa alcinha, ela vai dobrar. E agora, quando nós passarmos aqui a costura, ela já vai ficar direitinha no lugar dela. E vamos passando a costurinha em toda a volta, fazendo o pesponto, levando bem certinho, ó, a virada do nosso acabamento. Vou puxar minha máquina agora para cá. Já coloquei aqui na máquina. Importante, observação, a agulha agora não está mais para a lateral,
para dentro, está bem centralizada a agulha, para que a sapatinha consiga nos auxiliar na passagem aqui do nosso descanso de panela. Introduzi a agulha, vou retirando o alfinete que está segurando o início do nosso trabalho. Então, pessoal, chegamos ao final da nossa aula, da nossa primeira aula de muitas, exercitando aqui alguns detalhes bem pequenininhos, mas que vai fazer toda a diferença lá na nossa última peça. Pronta a nossa peça. Olha que linda. O detalhe, o nosso viés. Não é aqueles viés grosseiros que hoje, para tu conseguir um viés legal, tem que ser um viés de cetim, né? E aí vai encarecer a nossa peça. Falando em peça cara, agora eu vou contar uma novidade para vocês. A próxima aula eu vou ensinar a calcular. Então, por esta peça aqui, vocês já vão ter ideia de como fazer as próximas peças e como calcular o valor de cada peça de vocês, certo? Então, aqui já está a peça finalizada. Quando vocês forem fazer a peça de vocês, uma coisa muito importante que eu preciso saber é quanto tempo vocês levaram para fazer essa peça, esta primeira peça, certo? Lá naquele caderno, anotem aí, quando iniciar a peça, deve de anotar o horário que vocês iniciaram e o horário que vocês finalizaram. Não se preocupem quanto ao tempo, pessoal. O que acontece? Conforme vocês vão exercitando essas peças, vamos ter a redução desse horário, tá? Vamos para a próxima aula, então? Vou ensinar o cálculo da peça.